muitas vezes você tem um funcionário improdutivo, tem muitos estudos que mostram isso, né? Com as dívidas bancárias, então a gente faz bastante pesquisa para entender emocionalmente como fica uma pessoa endividada. Porque muitas vezes o que faz ele tomar péssimas decisões, se endividar ainda Sem mais e dúvida. não conseguir sair desse problema, não é só a parte cognitiva, tipo, beleza, então eu entendo que ganhar mais, eu preciso ganhar mais, gastar menos e guardar a diferença. Isso é óbvio, mas muitas vezes o cara, mesmo que ele leia um livro, ele não consegue aplicar no dia a dia porque falta o controle emocional, falta um pouco mais de entendimento ali para conseguir aplicar isso no dia a dia. E aí, quando você traz isso para um negócio, uma empresa que às vezes tem um time grande, ou um time pequeno também funciona, e esse cara tá desmotivado, muitas vezes não é nem pelo negócio em si, porque o cara tá preocupado com o boleto, aí ele fica Sem dúvida. improdutivo, ele fica estressado, ele não dorme, ele tem problema no relacionamento em casa. Então, o fato de você dar um suporte para ele, você melhora tanto a vida pessoal dele que esse cara, primeiro, tem uma gratidão de ficar na empresa. Segundo, melhora muito mais a performance dele por estar indo bem. E uma das coisas que a pessoa, quando está num movimento de desespero financeiro, não sabe se vai ter amanhã a grana para pagar as contas em casa, não sabe se vai conseguir, fica pensando, ela começa a tomar decisões que não são racionais, que não são positivas. E já vi casos do cara pedir para ser mandado embora porque ele está contando com a demissão, mas não sabe o que vai fazer depois, e ele era feliz naquele trabalho, e por conta daquilo ele jogou fora uma carreira produtiva e de sucesso, ou às vezes ele tá indo só por conta da barganha do financeiro. Pô, pro cara me oferecer mais R$ 100 a mais ali no salário, eu vou sair, porque isso é a solução dos meus problemas. Cara, daqui 6 meses ele já vai estar arrependido, porque os R$ 100 é uma outra empresa, uma outra cultura, uma outra função. Pode ser que ele não se encaixe naquele ambiente. E cuidado financeiro, como você fez e como vocês estão fazendo, é um diferencial que parece que é bom só para o colaborador, mas é bom para o negócio. É um sistema mútuo de Sem crescimento, é dúvida. Tem, incrível. tem uma história super bacana na empresa, eu guardo ela com muito carinho, que é de um colaborador que num determinado momento ele pediu para ter uma conversa comigo. Fui para a sala de reunião com esse cara e ele simplesmente pediu a conta, né, ele estava com uma dívida impagável dentro do orçamento dele naquele momento, né, e aí juros sobre juros, essa dívida correndo, ele fez uma conta de quanto seria a rescisão dele, perdão, corrigindo, ele pediu para que a empresa se a empresa poderia dispensá-lo. Sim. Ele fez uma conta de quanto seria essa rescisão, mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei: "Olha, vamos lá, vamos fazer um exercício. A empresa te dispensa, eu não vou nem olhar para o ônus que isso vai causar para a empresa. Seja o ônus do dispêndio financeiro de eu ter que pagar uma rescisão que não estava no planejamento da empresa e de eu ter que achar um outro profissional alinhado com cultura de empresa que vai chegar lá e vai se adaptar e vai entregar resultado. Isso aqui vai me demorar de 9 meses a 1 ano para eu conseguir falar que o cara está devidamente ambientado ao negócio. Então, Isso. assim, além de um ônus financeiro, eu tenho um custo de reposição aqui que é muito alto. Sim. E aí eu falei pro cara: "Vamos fazer um exercício junto, não vamos olhar para isso, vamos olhar só para sua realidade. Eu te dispenso, você pega esse dinheiro, quita a dívida e você vai amortizar 80% da sua dívida. Você vai pegar mais 5 meses de seguro-desemprego e depois você não tem mais renda. Como é que você vai fazer?" "Não, eu tenho 5 meses para arrumar um lugar para trabalhar." "Tá, então volta daqui, eu vou te dar um exercício. Vai para sua casa, reflete a respeito, dá uma pesquisada no mercado, vê qual que é a remuneração média do mercado, daqui 3 dias você volta." E ele voltou, e assim, o que ele encontraria no mercado seria o equivalente a 50 ou 60% do que ele ganhava na empresa, porque é um cara que já tinha uma longevidade lá dentro, Sim. já estava construindo uma certa carreira lá. Eu falei para o cara o seguinte: "Hoje você não vai entender, porque você não vai concordar com a resposta que eu vou te dar, mas eu não vou te dispensar, porque isso aqui ali na frente vai ser pior para você. Hoje você não vai entender, amanhã você vai ver que tudo fez sentido. Se você não se importar, me mostre no detalhe o seu problema, e o que eu faço é eu ligar para o banco e vamos renegociar sua dívida, vamos alongar sua dívida, vamos falar para o banco o seguinte: ó, eu não consigo pagar assim, eu consigo pagar assado." Para o banco ele vai realizar algo que ele está vendo como prejuízo. Sim. Você resolve sua vida e a gente continua do jeito que tá, porque além de tudo você é super importante, eu não quero te perder. E esse cara fez uma reviravolta.
Ele arrumou a vida dele de um jeito que ele é uma pessoa super realizada e Que pra gente é um legal, cara. orgulho ter ele lá com a gente, mas é uma das histórias de um movimento que a gente conseguiu fazer. Cara, que Porque, incrível. Márcio, assim, o que eu acredito é o seguinte, quando a galera fala de propósito, né? Você vê muitas pessoas falando, meu propósito é servir, ajudar o próximo. Cara, isso na verdade eu acho que vem no nosso DNA, né? As pessoas que são um pouco mais espiritualizadas, independente de religião, mas é isso, a religiosidade traz pra gente muito essa Sim, questão de você servir o próximo, de você ajudar o próximo. Então isso tá no nosso DNA, isso não deveria ser muito nosso propósito, né? exatamente. Eu entendo que, como empresa, a gente tem uma responsabilidade social, de Isso, transformação concordo. da sociedade. Eu tenho esse viés de educação, eu dei aula por 8 anos em faculdade, eu terminei a minha faculdade, quando eu ingressei no meu primeiro MBA, eu comecei a dar aula na faculdade. Porque eu sempre tive comigo esse negócio de assim, eu não quero ficar com conhecimento para mim. Se de alguma maneira eu puder compartilhar, trazendo experiência, porque eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos de idade. Que legal. Então, com 25, 28 anos de idade, eu era muito novo de RG, mas eu já tinha 15 anos de experiência de carreira. Sim, De alguma maneira, eu poderia entregar alguma coisa. Eu fui para eu fui para a faculdade muito pensando nisso. E eu acredito que é o seguinte, quando eu chego para um cara e eu invisto 10 minutos do meu dia, 20 minutos do meu dia, para ajudar a resolver um problema de um cara que é importante para o meu negócio, é a sua fala. Esse cara vai ser mais feliz. Se ele for mais feliz porque os problemas dele estão administrados, ele vai vir mais motivado. E lá no final do dia, quanto que esse cara me entrega de resultado? Então, exato. eu costumo falar para as pessoas na empresa o seguinte, ó, joga para o universo e você consegue jogar de diversas maneiras, que isso vai voltar talvez por um outro canal. Sim, E volta de maneira exponencial, volta de uma maneira muito maior. Então, a gente tem alguns trabalhos na empresa voltado a investimento e capacitação profissional, investimento em educação, né? Porque você tem desde colaboradores da produção ali, que muitas vezes o cara não tem nem o 2º grau, às vezes o cara parou na 4ª, 5ª série ali da nossa época, né? Agora mudou um pouquinho sim, essa sistemática. Você tem pessoas com pós-graduação. Então perfeito. você tem todos os perfis. Então como é que a gente consegue resolver lacunas? Pô, por que você parou de estudar lá atrás? Porque eu tive que começar a trabalhar cedo. Mas você vê que isso é um gap na vida do cara, sabe? É uma página que ele não terminou de Sim, escrever. Uma empresa vai lá, incentiva o cara e auxilia o cara a fazer um supletivo para que ele pegue o diploma. Aí esse cara volta é daqui uma uns meses com o conquista. diploma, é uma conquista. É, O cara volta para a empresa com o diploma do supletivo, ele fala, cara, agora eu tenho o 2º grau. Então, tipo, isso volta pra gente de outras maneiras. sim, Eu acho que a nossa responsabilidade vai muito além de construir um negócio para entregar resultado, top, cara, né? A incrível, gente precisa incrível. construir algo para entregar para a sociedade. Eu acho que é um pouco por aí. Cara, é sensacional. Isso, na minha empresa, isso é um valor pra gente lá, o entregar a mais. Eu falo muito pra minha equipe, assim, faz, porque assim, o combinado não é caro, então a gente já tem um combinado aqui, então tem uma remuneração, tem uma tarefa para fazer, a gente já está nesse alinhamento. Quando você entrega mais, isso é quântico, isso é energético, isso é espiritual, ou isso é só uma ideia, não importa o significado que você vai dar, cara, toda vez que você faz a mais, você recebe isso a mais. Sem dúvida. Ah, mas se não for esse reconhecimento interno aqui, se eu não te reconhecer, eu tenho certeza que o mundo vai reconhecer. Porque todo mundo já viu, sei lá, você já foi num lugar e foi bem atendido por alguém que estava entregando a mais, não estava só ali, tá bom, tenho aqui só que entregar, que receber o dinheiro de alguém num caixa, por exemplo. Quando você é bem atendido, você lembra daquela pessoa. E se você tem uma conexão com ela, talvez você vai falar, pô, fulano é bom. É isso aí. Então, assim, aí rola uma indicação, rola uma valorização. Então, o entregar a mais, ele sempre vai ser uma das melhores ferramentas para você ser melhor e para você crescer e ser reconhecido. Por mais que, igual você falou, vai voltar do mesmo canal? Talvez não. Talvez eu faça uma boa ação com você aqui e talvez alguém me ajude daqui 1 ano em algum lugar. É isso aí. Mas volta, a conta fecha, né? Então, muito E legal. quando a gente olha para autorresponsabilidade, aí a gente não está olhando para a empresa, a gente está olhando para o indivíduo, Sim, esse é um nível de consciência que as pessoas precisam refletir a respeito. Porque é o seguinte, eu só faço pelo que eu sou pago. Então tá bom, só que eternamente você vai ser pago para fazer só isso. exato. Porque se você almeja ser um gerente, um diretor, um presidente de uma empresa ou abrir o seu próprio negócio, que aí eu vou colocar isso acima de uma eventual presidência, saiba que você vai precisar trabalhar de noite, você muitas vezes vai ter que abrir mão de coisas pessoais para resolver problemas da empresa, e o seu nível de entrega tem que ser muito maior.
né? Para você sentar numa determinada cadeira, primeiro você tem que entregar o que aquela cadeira pede. Como é que você quer que olhem para você e Exatamente. falar, não, o Diego tem potencial para ser coordenador, gerente, presidente, o que quer que seja nessa empresa aqui, mas ele tem os atributos que essa função pede? Se ele não tem os atributos, não faz sentido ele almejar essa cadeira. Exato. Então, começa por aí, né? Você quer crescer na carreira? Você quer se desenvolver profissionalmente? Você almeja cargos maiores? O seu nível de entrega hoje Já tem que tem ser. que ser alinhado com a cadeira no qual você quer sentar. Ponto. Não tem negociação É. nesse sentido.